Bom dia, queridas. Nós estamos de novo aqui no nosso canal, no Colo do Pai. Eu quero compartilhar com vocês o que Deus tem falado muito no meu coração. E, e eu preciso falar para vocês que, assim, o meu intuito em aparecer aqui na rede social não é para me promover. Eu não tenho interesse nenhum em me promover. Eu só quero promover a Jesus. Porque eu tenho aprendido dia após dia, eu tenho adquirido novos conhecimentos dia após dia através da palavra de Deus. Eu não posso ficar calada, eu não posso ficar calada com o que Deus tem falado ao meu coração. Eu quero que muitas pessoas. Opa, tem um companheiro aqui. Eu quero que muitas pessoas, principalmente as mulheres, elas vivam e sintam o que eu tenho sentido, sabe? É isso que eu quero. Eu quero que vocês vivam a transformação que o Espírito Santo faz na nossa vida. Essa semana eu parei para pensar e eu comentei com o André. Você tem ideia que eu morei com 6 famílias diferentes até meus 14 anos? Querida, você tem ideia do que é morar com 6 famílias diferentes até os 14 anos? Eu não tinha parado para pensar nesse número. E, e quando eu casei foi a 7ª família, né? E como é interessante isso. Daí o André falou assim, mas você não precisa viver do passado. Realmente, eu não vivo do passado porque o passado ele não existe mais. Mas eu queria contar isso para vocês pelo seguinte. Eu passei por 6 famílias diferentes. E eu posso dizer para vocês que isso foi muito difícil. A gente vê pessoas, mulheres que viveram com uma família só e tem tantos traumas, tem tantas coisas, tem tantas questões psicológicas. E agora você imagina você viver com 6 famílias diferentes, 6 culturas diferentes, 6 jeitos diferentes. Eu não consegui criar uma raiz com a minha família. E eu posso falar com você abertamente isso, sem nenhum medo, porque isso Deus já trabalhou no meu coração em relação aos meus pais. Deus já mandou eu falar para eles que eles já estão perdoados, que eles não têm nada, eles não devem nada, porque o sangue de Jesus já perdoou cada um deles. Então eles sabem disso. Eu não tenho assim medo e nem a eu não quero culpá-los pelo que aconteceu ou pelo que não aconteceu. Mas o meu intuito em vir aqui falar isso para vocês é mostrar que uma criança que passou por 6 lares diferentes, com inúmeras coisas que aconteceram, Deus me curou. E Deus tem me curado. E Deus tem trabalhado. E Deus tem transformado a minha mente e o meu coração dia após dia. É esse o intuito. É mostrar para você que Deus faz coisas grandiosas na nossa vida. E quando a gente começa a querer aquilo que Deus tem pra gente, a gente começa a colher muito mais. Porque Deus faz coisas na nossa vida sem a gente nem perceber. Começo a lembrar das coisas do passado e eu vejo o cuidado de Deus na minha vida. Os anjos que Deus mandou para estar cuidando de mim na minha infância e na minha adolescência. Sabe? Então eu sei que Deus cuida de nós quando nós nem imaginamos que Ele existe. Quando eu era criança, eu achava que eu tinha que olhar para o céu e falar com as estrelas. E teve uma vez que teve uma situação muito difícil que eu era bem criança. E eu lembro que eu falei com as estrelas. E eu recebi a resposta imediata da minha oração. Mas hoje eu entendo que não foram as estrelas, que foi Deus que respondeu. Foi o meu papai que já cuidava de mim sem eu menos conhecê-lo. Ele já me conhecia. Então, eu quero dizer isso para vocês. Eu já tenho falado com vocês a respeito da nossa identidade, que eu já falei para vocês que o passado ele não existe, o futuro também não existe, o que existe é o hoje, é o agora. Mas existe um Deus tão maravilhoso que Ele cuida de nós nos detalhes. Ele cuida de nós nas nossas maiores fraquezas, nos nossos maiores problemas. Ontem eu falei no grupo do WhatsApp
VIP, que eu mando mensagens quase que diariamente, sobre como Deus, Ele cuida de nós, Ele faz ressuscitar dentro de nós aquilo que estava morto. E às vezes a gente deixa dentro do caixão as coisas e fecha, tranca a porta. Mas Deus não quer isso. Ele quer ressuscitar. Como Ele me conhecia pelo nome, sem eu menos conhecê-lo, Deus também te conhece pelo nome e Ele quer ressuscitar as áreas da sua vida que estão mortas. Eu quis contar esse detalhe da minha vida que, primeiro eu quero dizer para vocês que isso não dói mais. Já doeu muito. Já doeu muito, eu tive muito sentimento de rejeição, sentimento de inferioridade, muito medo. Né? Eu tive terror noturno, síndrome do pânico. Eu me sentia inferior às pessoas. Eu me sentia muito mal. Eu tinha culpa, eu me achava culpada porque eu não fui. Por que eu não fui isso? Por que eu não fui aquilo? E Deus foi mostrando para mim que Ele já tinha feito tudo por mim, que Ele já tinha... E Ele foi me curando, Ele foi me curando. Teve um dia que eu falei para Deus, eu falei, Pai, traz à minha memória aquilo que está no meu subconsciente, para que o Senhor cure. Porque tem sentimentos que eu sinto que eu não sei porquê. E quando eu orei desse jeito, começou a vir as coisas, e eu comecei a anotar, e eu fui para o meu secreto com o meu pai. E naquele lugar Deus me curou. Naquele lugar eu pude viver aquilo que Jesus falou: ame a Deus acima de todas as coisas, ame ao próximo como a ti mesmo. Eu não me amava, eu me sentia culpada, sabe? Eu me sentia culpada por não ser aquilo que algumas pessoas achavam que eu devia ser. E Deus, nem no espelho muitas vezes eu gostava de olhar. Então, para você ter ideia de como aparecer aqui, era difícil para mim. Imagine uma menina que não gostava nem de se olhar no espelho e aparecer na rede social para falar da sua vida. Isso é um milagre. E esse milagre eu quero que você desfrute, minha querida. Eu quero que você desfrute, eu quero que você tenha essa intimidade com o seu papai, para que ele faça as maravilhas que ele já fez e ainda vai fazer na minha vida. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Por isso que eu não tenho medo e não tenho vergonha de vir aqui, porque eu não falo a respeito de mim. Eu tô lendo esse livro aqui, A Experiência da Mesa, e estava tendo várias ideias para compartilhar com vocês. E ao mesmo tempo vinha na minha cabeça, mas você está aprendendo isso, mas você não é ainda isso, você não é a super mãe, a super esposa, a super dona de casa para falar sobre isso. Como que você vai falar sobre isso? A nossa mente, ela vive brigando com a gente. Mas sabe o que acontece? Eu entendi que eu não venho aqui falar a respeito de mim. Eu vim falar a respeito dele, para a glória dele, para que ele faça na sua vida aquilo que ele já fez e ainda vai continuar fazendo na minha. Eu sei que eu posso não ser nada para você, para muitas pessoas, mas eu sou filha do Deus vivo. Eu sou a imagem e semelhança do Criador. E eu sou a prova viva que Deus cura tudo, que Deus cura as doenças que estão dentro da nossa mente, as doenças que nos atordoam, sabe? Eu já tive inúmeras vezes vontade de morrer, inúmeros planos dentro da minha cabeça, como que eu vou fazer para morrer? E assim, tendo uma família, sabe? Tendo coisas que muitas outras pessoas não têm. Então, não significa que as coisas materiais, a família, você ter uma família estruturada, você ter coisas materiais, isso não significa nada. Quando a gente não tem um relacionamento profundo com Deus, quando a gente não tem, quando a gente não busca essa cura diante do Senhor, essa direção diante do Senhor, nada vale, nada vale. Agora, quando a gente tem esse encontro, quando a gente tem esse relacionamento, quando a gente busca a sabedoria, que é Jesus, a Bíblia fala que Jesus é a fonte de todo conhecimento e sabedoria. Quando a gente procura estar em conexão, nosso espírito com o Espírito de Deus, daí as coisas começam a mudar. Você continua tendo as coisas que você tinha, você continua tendo a família que você tinha, mas você muda. O seu interior muda, a sua mente muda, e você começa a ver as coisas de uma outra forma.
Você começa a ser grata pelas coisas que você tem. Você ser grata pelas coisas que você não tem. Você começa a ser grata pelas tempestades, porque Deus, a Bíblia fala que a tempestade ela nos aperfeiçoa. Né? A gente vê muitas vezes nessa questão da pandemia, da quarentena, nós como mães, às vezes a gente desespera, tendo que dar aula, eu tenho que acompanhar 2 crianças aqui dentro de casa. Daí eu falo assim, meu Deus, como que as professoras fazem com 20 crianças? Mas elas estão ali com aquilo só. Nós estamos aqui lavando, passando, cuidando do esposo, cuidando da casa, cuidando das crianças, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Isso é um trabalho desafiador. E a nossa tendência é ficar reclamando, ficar irada. E daí tem TPM, tem uma mistura de coisa, tem tanta coisa no meio de tudo isso. Por isso que nós temos que estar no nosso secreto com o papai. Por isso que nós temos que estar deitar no colo do pai para receber esse carinho que ele quer dar para você. Ele quer dar para você. Ele quer tratar você, Ele quer cuidar de você, Ele quer transformar a sua vida, sabe? Então eu não falo a respeito de mim, eu falo a respeito dele, porque ele é a fonte da cura. Muitas vezes ele vai te dar a direção para procurar um médico e isso não é pecado. Muitas vezes ele vai te dar a direção para ir no psicólogo, no psiquiatra, sei lá o quê, uma amiga, uma pessoa da igreja, um pastor, um padre. Eu não sei o que Deus vai te dar a direção. Mas é Ele que vai mostrar para você. É Ele que vai mostrar o caminho. É Ele. Se não for Ele, nada vai dar certo. Ou vai dar certo por um tempo e depois volta, retrocede, sabe? Então, eu quero compartilhar com vocês um versículo que fala aqui em 1 Coríntios 2, 6, fala assim: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes dos princípios das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois, se eu tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então, a sabedoria que vem de Deus, ela não é a mesma sabedoria que as pessoas acham que está por aí. Os grandes sábios, muitas vezes, não têm esse relacionamento com Deus, porque eles acham que sabem tudo. Mas quando a gente entende que nós não sabemos nada, que a única fonte de conhecimento e sabedoria é Jesus, a gente tem como desfrutar disso aqui, ó. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então eu quero deixar essa palavra com você hoje, que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e mente nenhuma conseguiu imaginar aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Quando eu olhava, quando aquela criança que passou de casa, passou para outra casa, passou para outra casa, passou para outra família, as pessoas podiam olhar para mim e pensar: ixi, essa daí não vai dar nada, essa daí vai, olha, essa daí a tendência dela é usar droga, é fazer isso, é fazer aquilo, é ser isso, é ser aquilo. Mas existe um Deus que está olhando para nós, que cuida de nós, que muda o curso da nossa vida. Deus é especialista em mudar o curso da vida. Deus é especialista em pegar os momentos difíceis da nossa vida e transformá-los, sabe no quê? Em bênção, em alegria. Por isso que eu não queria mudar o meu passado. Às vezes a gente fala assim: você mudaria seu passado? Não, não mudaria. Porque Ele é a prova de que existe um Deus maravilhoso que transforma a nossa vida, que nos dá um sorriso, que nos dá uma paz que excede o entendimento. Outro dia eu estava passeando com o André e as crianças e eu falei para ele assim: nossa, eu estou sentindo uma paz que eu não sabia que existia. Sabe, antes eu, até passeando, eu sentia uma angústia, uma instabilidade emocional, sabe? Até nos passeios.
tipo assim, como se alguma coisa fosse dar errado. Eu vivia assim, tensa, sabe? Só que quando Deus começou a trabalhar essas coisas, a partir desse momento que eu comecei a falar, Deus, as coisas que estão assim no meu subconsciente, eu quero que sejam curadas. E quando isso aconteceu, eu senti essa paz. Essa paz que eu quero que você sinta, minha querida. Essa paz assim que é um descanso, sabe? É uma coisa assim que só quando a gente recebe a cura do Senhor que a gente sente. Porque eu já conhecia Jesus, eu já conhecia a palavra dele, eu já trabalhei na igreja. Mas nada disso adianta se a gente não receber a cura que vem dele. Conhecer Jesus não adianta. Saber que eu vou para o céu, só saber não adianta. Mas quando a gente tem esse encontro assim, sabe, da intimidade com Deus, que o nosso espírito se conecta, é tão simples, não tem nada de sobrenatural. É sobrenatural, mas assim, o ato em si não é nada demais. É você abrir o seu coração, é você estar disposto a deixar Deus curar a sua mente, o seu coração. É estar disposto para dar uma volta na sua vida. É estar disposto a ouvir a voz de Deus e fazer as coisas diferentes. Porque não adianta nada você ouvir a voz de Deus e continuar do mesmo jeito, continuar fazendo as mesmas coisas. Não adianta você ouvir a palavra de Deus que fala assim que a gente não deve murmurar e ficar murmurando. Não adianta a gente ouvir a palavra de Deus e falar assim, cuide do seu esposo, ame seu esposo e não cuidar do seu esposo. Não adianta a gente ver um versículo desse e não ter fé que as coisas vão mudar, que as coisas vão melhorar. Sabe? Então, se você ouve a voz de Deus através da palavra de Deus, e você precisa ter fé para acreditar que isso é verdade. Por isso que eu não tenho medo de coronavírus, por isso que eu não tenho medo de nada. Porque eu sei que a minha pátria não é aqui. A minha pátria é o céu. E o que Deus... E eu não estou pregando aqui irresponsabilidade, eu não estou pregando nada disso, eu estou pregando a falta de medo somente. A falta de medo, porque o medo nos aprisiona. Eu vivi mais de 10 anos presa com síndrome de pânico e terror noturno, então eu sou especialista no medo. Eu posso dizer o que é sentir medo. Porque eu sentia medo até de dia, até no meu trabalho. Isso começou a me paralisar. E eu não quero mais ficar paralisada. E eu ensino as crianças aqui em casa a não terem medo. Só o medo saudável, né? Que existe o medo saudável pra gente não se meter em rascada, né? Mas o medo daquilo que não existe, não, esse não. Isso aí eu coloco diante do Senhor. Então, eu quero convidar você nesse dia tão lindo que Deus nos deu. Eu gosto da chuva, mas como eu gosto desse sol quando abre, quando não tem nenhuma nuvem, sabe? Esse brilho do sol, eu fico pensando assim que a glória de Deus deve ser muito maior que isso. Muito maior do que o brilho do sol. Então, fique com esse versículo na sua vida. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma conseguiu pensar aquilo que Deus já preparou para você. É só você acessar a fonte e vai descobrir aquilo que Deus tem preparado para você dia após dia. E que você receba a cura e a libertação que há somente em Jesus. Um grande beijo, que Deus te abençoe e que você não viva mais no passado e viva hoje com o nosso amado. Até a próxima.